Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, nesta casa de amor e caridade, para mais uma palestra ao vivo. Usamos recursos da tecnologia para que possamos estar juntos em harmonia, em sintonia, em elevação espiritual. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Cássio, que retorna em grande estilo, uma boa palestra. O tema hoje é Elementos Gerais do Universo, Conhecimento do Princípio das Coisas. Isso está no Livro dos Espíritos. E seguindo o nosso roteiro, nós temos hoje mais uma das lições que estão contidas no Livro dos Espíritos. Eu tenho um aviso para dar para aquelas pessoas que nos acompanham. Nós estamos ainda com a campanha da cesta básica. As pessoas que se interessarem em auxiliar aqueles irmãos necessitados, na nossa página do Facebook, tem lá uma publicação ensinando passo a passo de como ajudar de casa. Não precisa sair de casa, tá? Para aqueles que quiserem. Agora eu vou fazer a leitura da página. A página de hoje se intitula Lição Viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento é primordial. Voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros, convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a como Cristo e seguindo-lhe os passos. Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier. Agora convido os irmãos e irmãs para juntos levarmos o nosso pensamento ao alto, nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer, vamos mentalizar, irradiar para todos aqueles que amamos, para o mundo, para que possamos melhorar as vibrações terrenas neste momento, com o auxílio da espiritualidade, entrando em sintonia todos nós para um bem maior. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de estudo e aprendizado. Que o Senhor se faça presente neste momento, nos auxiliando, nos guiando para a elevação, a tão almejada elevação espiritual. Que possamos, Senhor, aprender cada vez mais dos ensinamentos. Que Jesus se faça presente neste momento, nesta casa, que Ele possa irradiar, estar com todos nós, em todos os lares que nos acompanham, que possamos, todos juntos, irradiar para todos aqueles no mundo que passam por tormentas, que possam ser abraçados por essa luz, por esse amor. Quero pedir, Senhor, o amparo para todos aqueles amigos, profissionais de saúde, que estão lá na linha de frente, auxiliando,
a todos nós que estamos convalescendo com esta pandemia. Que eles possam, Senhor, ser abraçados por essa luz, irradiados, protegidos por todo o mal, que eles possam, Senhor, ter forças para continuar essa tarefa tão bonita e edificante. Quero pedir, Senhor, que essa luz que daqui se irradia, que ela possa atingir todos os lares me diz a mim, as zonas em guerra deste planeta, as zonas assoladas pela fome, pelo sofrimento, os asilos, os manicômios, os presídios, onde houver tormenta e aflição, que essa luz possa chegar. Que os mentores espirituais da nossa casa se façam presentes neste momento, para junto conosco nos auxiliar no aprendizado de hoje. Que nós possamos sentir as boas vibrações desta casa, irradiando para os nossos lares, mantendo-nos firmes na tarefa de aprendizado. Que o nosso irmão Cássio, nosso querido irmão Cássio, que hoje aqui está, que ele possa ter o verbo fácil, que possa nos trazer o melhor dos ensinamentos para este momento em que estamos passando por tantas dificuldades, que possamos ser tocados, Senhor, por essa luz e que possamos ser instrumentos de reprodução de tudo aquilo que aqui aprendemos, que possamos estar prontos para colocar em prática tudo o que aprendemos nessa doutrina maravilhosa e consoladora. Esteja conosco, Senhor, neste momento, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos envolvendo. Queria, a princípio, agradecer a todos que oraram para que eu ultrapassasse essa fase difícil e retornar aos trabalhos da casa, do amor e caridade. Mas vamos passar, tudo passa. A nossa mãe querida sempre nos diz isso. Tudo passa, passou, vamos voltar aos trabalhos, vamos voltar às atividades. Começamos esse trabalho que a Larinha me convidou para fazer. Falamos sobre o livro dos Espíritos, esta doutrina maravilhosa que aquece os nossos corações e nos faz vencer este momento difícil que estamos passando dessa pandemia, que a gente já sabia, porque nós, quando estávamos programando a nossa reencarnação, nós sabíamos de muita coisa que ia acontecer e a gente aceitou. E nós tivemos lá também espíritos que assinaram uma promissória para que nós chegássemos à Terra. Então eu queria agradecer a diretoria do Amor e Caridade, gostaria de agradecer aos meus irmãos desta casa, que eu amo tanto, que é como se eu estivesse em contato com vocês agora nesse instante. Pena que eu não posso fazer pergunta, porque eu não vou ter a resposta. Porque eu gosto tanto de falar fazendo pergunta, para que todos vibrem com uma palestra. Porque uma palestra na casa espírita é um aprendizado, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É a busca do conhecimento e a prática deste conhecimento que nos faz elevar, nos faz seguir em frente, vencer as dificuldades. Ai de mim se não fosse a doutrina espírita. Mas nós vamos vencer essa pandemia, vamos passar por esse momento difícil, vamos chegar lá e vamos voltar a esta casa para nos abraçarmos, para nos confraternizarmos como a gente sempre fez, que é uma casa muito carinhosa, uma casa muito aconchego, de vibrações de amor e de caridade. Então vamos ao tema de hoje, elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, livro dos Espíritos.
capítulo 2. Pergunta 17. Pergunta Kardec aos Espíritos: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Quando ele fala princípio das coisas, é todas as coisas. Nós vamos ver ao longo dessa palestra o que, quando ele pergunta o princípio das coisas, ele fala de todas as coisas. A resposta dos Espíritos: não. Simples assim. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então, aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, não podemos ter essa revelação do princípio das coisas. Mas será que a gente não pode saber nada? Kardec vai falar um pouquinho. Vamos lá. O princípio das coisas significa a origem de tudo. Isto é, como tudo começou. Vejamos o que Kardec escreveu sobre o princípio das coisas no item 11 da primeira parte de Obras Póstumas. Obras Póstumas, a gente tem que lembrar que este livro foi publicado logo depois do desencarne de Allan Kardec. Quem publicou foi a esposa dele. Então, era todas as anotações, né, que ela encontrou do Kardec. Então, ela preparou aquele material todo e publica a Obras Póstumas. Então, lá tinha uma colocação sobre o princípio das coisas. Vamos ver o que ele falou. O princípio das coisas reside nos arcanos de Deus. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas. Mas como e quando criou Ele? A matéria existe como Ele de toda a eternidade? Então, eram as perguntas que ele tinha a fazer. Será que tudo começou junto com ele? Como que aconteceu isso? Como que se procedeu esse princípio das coisas? Vamos mais à frente um pouquinho. Ignoramos acerca de tudo o que ele não julgou conveniente revelar-nos. Apenas se podem erguer sistemas mais ou menos prováveis. Todos dos efeitos que observamos podemos remontar a algumas causas. Então, de algumas coisas, nós vamos remontar a algumas coisas. Ou seja, algumas causas. A natureza, a própria natureza. Quem será que fez a natureza? Não foi uma mente ignorante, foi uma mente muito elevada. Há, porém, um limite que não nos é possível transpor. Querer ir além é, simultaneamente, perder tempo e cair no erro. Então, a nossa mente não está preparada ainda para entender as coisas de Deus. Nós estamos num processo evolutivo. A nossa condição de espíritos errantes, ainda no processo que vamos reencarnar algumas vezes, não sei se vocês têm essa certeza, mas nós vamos reencarnar mais algumas vezes. Eu diria muitas vezes ainda, até que possamos encontrar a solução dessas perguntas. Talvez quando chegarmos à condição de Cristo, falta algum tempinho para isso, a gente possa entender o que é Deus e como Ele procede, como Ele faz na criação das coisas. Porque nós somos co-criadores junto com Ele. Os nossos pensamentos nos ajudam a criar as coisas também. Então nós temos que pensar nisso, que nós fazemos parte, nós somos imagem e semelhança do Criador. Vamos mais à frente. Então, para a gente fazer uma reflexão, cada vez mais a ciência busca compreender o princípio das coisas, construindo equipamentos e procedimentos de complexidade crescente. Podemos citar como exemplo o telescópio Hubble, que orbita a Terra observando os eventos em grande escala, na amplidão do espaço. E, por outro lado, o LHC. O que é o LHC? É aquele acelerador de partículas. Então, é o micro e o macro. A ciência tentando descobrir o princípio das coisas. Nós estamos ainda, estamos no processo, estamos evoluindo, estamos buscando. E o acelerador de partícula, inclusive, quando se deu o nome, seria a partícula de Deus.
a partícula de Deus. Então é onde surge o início de todas as coisas, ou tentou uma tentativa de como aconteceram as primeiras coisas, o surgimento do universo, né? Como surgiu o universo, tentando explicar cientificamente isso. E as viagens do Hubble já nos revelou muitas moradas na casa do Pai, como Cristo nos ensinou. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu diria que há trilhões, quintilhões de moradas na casa do Pai, porque cada vez mais o mundo vai revelando planetas, galáxias, e a gente vai vendo que só a nossa galáxia, onde nós moramos, a Via Láctea, são mais de 200 bilhões de sóis. Então nós temos que ter noção de que o universo é muito grande. Vamos lá. O princípio das coisas, portanto, vai muito além do que nos cerca na imensidão do espaço. Contudo, cabe ao homem estudar o que lhe está ao alcance para aprimorar seu entendimento e discernimento. Com isso, também ocorrerá a evolução moral que o possibilitará cada vez mais entender a obra da criação. E, consequentemente, desvendar muitos dos mistérios que ainda nos são ocultos. O que ele diz aqui para a gente nesse texto? Qual é a reflexão desse texto? Que, além do conhecimento científico, nós temos que ter também aliado a isso a evolução moral. Porque só o conhecimento não nos eleva. O que nos eleva é o conhecimento da ciência material e o conhecimento do mundo espiritual, ou seja, a nossa evolução moral. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente um pouquinho, mas só para a gente começar a fazer a nossa reflexão, porque o homem, na fase em que nós estamos, o homem como ser humano, ele ainda se perde no caminho, ele ainda não está com a sua evolução moral tão equivalente à evolução material. Porque nós já evoluímos muito. Kardec vai dizer aqui, nos tempos do século XIX, e já estamos no século XXI, e já evoluímos muito. Por exemplo, agora eu estou falando e vocês estão me ouvindo dentro das suas casas, como se estivesse aqui no Amor e Caridade. Isso é uma evolução, isso é uma forma de conhecer as coisas. Como se procede? Claro que um dia vai se conhecer mais ainda, e é pela força do pensamento, e é o pensamento que nos vai dar essa condição de nós nos comunicarmos. E alguns planetas aqui da nossa galáxia têm espíritos que são até no planeta Terra, já em condições elevadas, que não se comunicam mais através da fala, se comunicam pelo pensamento. Não tem mais os órgãos para se comunicar. Já estão num patamar tão elevado que só se comunica pelo pensamento. Mas vamos lá. A prudência recomenda, e os espíritos superiores também, que em vez de buscar o princípio das coisas, devemos nos concentrar em nos aperfeiçoar intelectual e moralmente. Libertará dos grilhões do sofrimento. Então, não só o conhecimento científico, mas também o conhecimento moral. Porque isso é que nos vai dar a asa que nós precisamos para nos elevarmos à condição de espíritos melhores, de espíritos puros, anjos. São as duas asas do anjo, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Por que as coisas demoram tanto? Por que está demorando tanto a gente descobrir uma vacina eficiente para o coronavírus? Porque nós ainda precisamos estar em casa. Por que voltar para casa? Porque nós tínhamos saído de casa e não estávamos voltando mais. Era o egoísmo, era a vida fútil, a vida fora da família. A sociedade estava se perdendo. Então, será que é por acaso o coronavírus?
Será que é o acaso? Será que Jesus não está no comando? Será que ele não está guiando essa nau que é a Terra? Se ele é o governador planetário, será que ele está sabendo que tem coronavírus? Alguém já passou um zap para ele, dizendo, olha, tem coronavírus aqui na Terra. A gente tem que fazer essa reflexão. Nada é por acaso. E aqui diz, intelectual e moral. Aliar os dois conhecimentos. Vamos mais um pouquinho. Em primeiro lugar, é preciso buscar o reino de Deus e sua justiça. Isto é, conhecer e praticar as leis de Deus. Que as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive o conhecimento da verdade, que nos libertará dos grilhões do sofrimento. Ao longo desta jornada da Terra, que tem 4,5, mais ou menos 4,5 bilhões de anos tem o nosso planeta. Jesus já era o Cristo, porque ele estava junto com uma pleiade de espíritos e preparou a Terra. Então, há 4,5 bilhões de anos, ele já vem preparando este planeta para nós outros. Então, ele já estava guiando o planeta. Então, ele sabe. Ele sabe o que é esse vírus, qual é a cura desse vírus. Claro que ele sabe. Não tenha dúvida disso. Mas por que ele não descobriu? Por que está demorando tanto? Talvez porque nós somos ainda egoístas, não temos condições de conhecer o princípio das coisas. Somos egoístas ainda, somos individualistas, nosso ego superinflado, buscando as coisas materiais, os valores materiais, deixando os valores morais, espirituais, para só quando aparece o problema, quando aparece a doença. A gente procura Deus quando a gente está doente, quando a gente está sentindo um pavor. A gente procura Deus, como agora, por exemplo. Todo mundo procurando Deus, todo mundo procurando alguma coisa. Talvez essa volta para casa seja já um princípio dessa mudança que se propõe o planeta. Porque planeta de regeneração não é planeta ainda evoluído, não. O nome é regeneração, ou seja, é aquele intermediário entre o planeta mais evoluído e o planeta menos evoluído. É aquele intermediário. O mal vai existir ainda, mas agora em muito menor proporção, porque o bem vai começar a buscar. E a gente tem visto isso, a gente também não pode falar que só tem coisa ruim. Com esse coronavírus, nós descobrimos muita solidariedade, tem muita gente ajudando, tem muita gente que de casa mesmo consegue ajudar as pessoas. Aqui o nosso Amor e Caridade está fazendo as cestas básicas. Vocês não estão vendo, mas as cadeiras aqui estão com algumas cestas básicas já montadas. E as pessoas estão ajudando, porque tem gente que está passando fome, porque não pode trabalhar. Então, essa solidariedade, essa união, por que isso? É o princípio das coisas. É a gente saber. Vamos lá. Pergunta 18. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então, Kardec é insistente. Ele pergunta, ele repergunta, ele pergunta de novo, para ter a resposta mais precisa dos espíritos. O véu se ergue na medida em que ele se depura. Quem? O espírito. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Eles são bem claros também, são bem sucintos. Vocês não têm capacidade ainda de entender essas coisas. Vai chegar um tempo em que vocês vão compreender. Agora não adianta nem falar, porque não existe nem palavras para explicar. É o que Jesus nos dizia quando esteve entre nós. Que ele teve que ensinar em parábolas, ele teve que ensinar em histórias. Ele preparou todo o Evangelho, toda a Boa Nova, de forma que a gente compreendesse, mas que eram palavras de vida eterna. Tanto é que serve até hoje. Essa base do Evangelho nos serve até hoje. Porque ele não podia explicar de outra forma, porque não existia nem palavras para falar.
Então, ele nos deixou esse legado da Boa Nova, já nos preparando para a gente poder compreender o princípio das coisas, poder compreender o próprio processo evolutivo. Vamos lá. O homem compreenderá tudo na medida que crescer espiritualmente para tanto. Então, não adianta só o conhecimento material, só a ciência. A ciência tem que se aliar à espiritualidade, porque existem mundos que se relacionam, o mundo espiritual e o mundo material. Nós, está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos uma cópia muito pequena do plano espiritual. Então, o plano espiritual, ele existe. Nós temos que saber disso. Então, o homem compreenderá tudo na medida que crescer espiritualmente para tanto. Então, é preciso essa evolução espiritual. Vamos mais um pouquinho. A Gênese, publicada em 1868, no capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Eu recomendo que todos leiam esse capítulo 18, agora, durante a pandemia. Vocês vão se assustar com as informações que ali tem. Porque ali estava previsto exatamente as coisas que a gente está vivendo. Isso lá em 1868. Kardec e a espiritualidade já nos preparava para esse momento que nós estamos passando agora. Então, olha o que ele diz no item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Até o presente. O que é o presente aqui dessa frase? 1868. Imagine até hoje. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. 1868, século das luzes, a ciência começando e buscando conhecimento e tentando explicar as coisas, explicar tudo. Claro que se afastando de Deus. Tanto é que vem a terceira revelação para unir, porque ele não ia compreender de forma alguma, ele, o homem, o Homo sapiens, o ser humano, compreender todas as coisas se não aliar o mundo espiritual. Mas Kardec nos fala, alcançando sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material, uma evolução, imagina, 1868, que não tinha tanta coisa assim. Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, eu estou falando para vocês estão em casa, eu estou falando para vocês estão me ouvindo. Isso a gente viu em nosso lar. A primeira vez lá no livro que André Luiz nos deu lá em 1938, quando André Luiz se comunica e ele vê a comunicação do governador quando veio a Segunda Guerra Mundial. Ele estava com o aparelho na mão. Que aparelho era aquele? Hoje é o nosso celular. É o nosso celular, que a gente pode se comunicar com uma pessoa que está lá no Japão, ao vivo, ver a pessoa e falar com a pessoa. Imagine, e ele falando em 1868 que já estava evoluído. Bem-estar alcançado do ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Se naquela época já tinha um bem-estar material, imagine agora. Mas a gente se afastou. A gente se afastou do espiritual, ficou só com o material. Vamos lá. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Como assim? Que interessante! É isso que está acontecendo agora? É isso que está acontecendo agora? Fraternidade, solidariedade,
A gente não está vendo isso acontecer. As pessoas não precisam disso porque elas estão sozinhas. Tem muita gente que mora sozinho. Meu irmão mora sozinho. Eu de vez em quando ligo para ele, porque imagine ele ficar numa casa sozinho sem poder sair de casa. Sem poder ir trabalhar, ele é professor, tem duas profissões. Ele é professor, ele tem 3 profissões. Ele é funcionário público, advogado e professor. Imagine ele ficar assim fora de casa. Não pode botar o pé na rua. Imagine a cabeça dessas pessoas. É isso aqui. Kardec está falando aqui nesse capítulo 18. Que vem agregar ao conhecimento das coisas. A gente tem que entender que nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada acontece ao acaso. Tudo tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, quando ele diz, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, é porque a gente ainda precisa. O de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. A gente tem um bem-estar material? Tem. A gente pode ficar em casa. Por exemplo, agora que a gente está confinado, a gente pode pedir as coisas pelo telefone e as coisas chegam à nossa casa. A gente precisa ir na rua comprar. Não precisa. Vamos lá. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportava, seriam hoje um entrave. Então, o passado já foi. A gente tem que pensar no futuro. Como que tem que ser esse futuro? Para a gente ter conhecimento das coisas, a gente tem que entender como vai ser o nosso futuro. E quem constrói o nosso futuro? Somos nós. Mas como construir um futuro isolado, no egoísmo, sem pensar no outro, sem voltar para casa, sem o aconchego da família, sem conversar com os filhos? Cada um ficava num canto. Quando a pessoa chegava em casa, era muito rápido, pegava outras coisas e já saía. Agora, todo mundo teve que voltar para casa. A casa física e a casa o quê? Espiritual. Voltar também para dentro de si. Para que também a gente não fique alucinado. Que a gente não se perca. Por isso que este momento é tão importante. Vamos mais um pouquinho. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho. Tem que acabar com isso. Nós somos dependentes um do outro. Nós vivemos em sociedade porque é preciso para a nossa evolução. E a gente só evolui em sociedade, com o outro. Vou me isolar, vou morar lá no alto da montanha. Vou evoluir o quê? Se eu não tenho nada para mim ter um embate. Enfrentar essa pandemia hoje é ter conhecimento das coisas. Passar a destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho é o momento atual. É o momento atual. Porque somos dependentes um do outro. E a família é a base da sociedade. Por isso que a gente tem que voltar para casa. O Cristo disse, voltem para casa. Vocês estão precisando se refazer. Porque uma sociedade não muda por si só. Ela só muda quando o indivíduo muda. Porque quando o indivíduo muda, muda a sociedade. Vamos lá. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará. Vou começar de novo. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Nós precisamos compreender isso. Essa fase que neste momento se elabora
é o complemento indispensável do estado precedente, com a idade viril, da juventude. Então nós estamos saindo da fase criança, fase infantil espiritualmente, então uma fase da juventude espiritual, planeta de regeneração, onde nós vamos regenerar aquilo que nós temos de mais necessidade. Vamos deixar aflorar a solidariedade, o carinho, o respeito, o amor ao próximo. Viver em sociedade é viver com amor, é viver com fidelidade a si e ao outro. Não querer para o outro o que não quer para si. Jesus veio nos ensinar isso. Talvez para a gente poder conviver agora, a gente precisa repensar essas coisas. Porque agora a gente não pode ter contato com o outro. Mas assim mesmo a gente vai deixar de ajudar o outro? Não, de forma alguma. A gente tem que repensar várias coisas. É um momento de reflexão. Doutrina espírita é doutrina de reflexão, de aprendizagem. Não precisa ninguém ficar apavorado. A gente precisa fazer essa introspecção, fazer essa busca interior. Vamos lá. Pergunta 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Kardec seria pontual. Então a ciência, que está tão avançada, naquela época estava avançada, naquela época, mas de agora, com essas revoluções como a partícula de Deus, o Hubble e o FH, o encontro lá da partícula. Sabe que por isso nós não vamos descobrir alguma coisa? Ele diz, será que os segredos da natureza a gente não pode descobrir? Olha o que os Espíritos dizem. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então Deus não pode se afastar da ciência. É o que estava acontecendo. Principalmente no século XIX, o positivismo, aquelas novidades tão grandes, a ciência explicando isso, Darwin vem com a teoria da evolução, que foi uma coisa absurda. A igreja detestou aquilo, mas nós evoluímos. É um processo. Então ele vem trazer a teoria da evolução, vem trazer o conhecimento de muitas coisas que eram escondidas. Então, naquela época, imagine agora, imagine no tempo atual, no século XXI, o que nós já temos de conhecimento. Não sei se vocês já observaram nas propagandas que passam na televisão a respeito do futuro, que um dia nós vamos ter tanta coisa interessante. O que já tem, uma roupa, um pijama que você relaxa, você bota para dormir, para relaxar, o exercício físico que você fez a mais. Olha que interessante. Uma luva que sai a voz dizendo a língua dos sinais. Olha que coisa assim. Você vai se comunicar, você vai ter uma lente de contato, vai te dizer as coisas do caminho para onde você tem que ir, qual é. Olha, uma lente de contato. Olha que interessante. Mostrando o caminho, você vai procurar, não vai precisar usar nada, está na lente de contato. Essa evolução vai chegar? Já chegou. O momento da evolução. Agora a gente só falta a parte moral. A gente está dando essa paradinha, está dando uma parada pequenininha, já tem alguns meses, com o coronavírus, para a gente buscar esses conhecimentos, que é o conhecimento das coisas. Vamos lá. Comentário de Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Porque quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente se impressiona com essa grandeza que é o Criador, de todas as coisas que Ele criou. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete de ilusão. Eu descobri. Descobriu nada.
viu de nada. Tudo vem de cima para baixo, até o conhecimento. Porque se não encarnar um espírito ligado à ciência para trazer as novidades, com a permissão de Deus, não vai ter novidade. Albert Einstein falava de Deus. Albert Einstein, ele dizia isso. O conhecimento sem a religião é manco, uma coisa dessa assim. E a ciência sem a religião se perde também. Então, assim, o espiritual e o material têm que caminhar juntos. Ou seja, a espiritualidade e a materialidade têm que caminhar juntos no processo evolutivo. Senão a gente não vai conhecer as coisas. Vamos lá. Ele acumula sistemas sobre sistemas. A cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Muitas vezes a gente acha que aquilo é a verdade absoluta. E quando vai descobrir, não é. Muitas coisas que o André Luiz colocou nos livros, a caminho Missionários da Luz, Mecanismo da Mediunidade, que a ciência começa hoje, mais de 60 anos depois, desvendar, ou seja, dar o ok, porque na época, os cientistas da época, os grandes estudiosos falaram que era bobagem, que não tinha como. E se chegou à conclusão que hoje é exatamente o que Kardec está falando. O orgulho não deixava reconhecer que aquele conhecimento era um conhecimento novo. E nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. Deus não está preso a limitadas condições dos seres humanos. Ele revela o que achar conveniente pelos canais que desejar falar. E esses fatos são reconhecidos no mundo todo. Pelos canais que desejar falar. Então são muitos. É alguém que traz o conhecimento, que nasce com aquele conhecimento já para aquilo, através da mediunidade, através da revelação espiritual. Tem muitos canais que Deus utiliza. Tem muitos canais. Vamos lá. Grandes descobertas surgem como se fossem por acaso, e pela roupagem abstrata do acaso, esplendem a força e a inteligência do espírito. Eis aí a mediunidade em função benfeitora, a comunicação dos espíritos entre dois mundos. O que de conhecimento André Luiz trouxe na área da ciência? Quais esses valores? O próprio Kardec, em A Gênese, tem ali explicações fantásticas, trazidas pelos espíritos superiores. Coisas que a gente ainda está estudando, que a gente ainda não tem ainda como entender aquilo. Porque a nossa capacidade ainda não consegue entender. Imagine, lá no século XIX, nós vamos ter que estudar muito ainda a revelação espírita para a gente poder começar a entender o princípio das coisas. E esses é um dos canais que Deus se utiliza para trazer o conhecimento para nós outros. Mas tem que unir o quê? O crescimento material, o crescimento espiritual. Tem que seguir junto. Tem que seguir junto. E nós hoje estamos vendo isso na ciência. Os médicos hoje, muitos médicos hoje, agregaram o espírito como condição também de saúde. Está lá a definição de saúde. Espírito. É uma reunião de coisas mais o espiritual. Pergunta 20. Pode um homem receber, fora das investigações da ciência, as comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Como assim? Vou ler de novo. Pode um homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Ou o que Kardec está perguntando aqui? Ele pode receber informações de planos superiores sobre coisas que fogem ao sentido natural das coisas? Do que está acontecendo? Resposta dos Espíritos. Sim.
se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dada a apreender. Ah, como assim? Porque a ciência ainda não chegou lá, mas a espiritualidade já chegou. Tem mundos evoluídos, mais evoluídos que a Terra? Milhões. Milhões. Jesus, por exemplo. O mundo que Jesus evoluiu. Será que ele existe ainda? Porque ele já é o Cristo há 4,5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Ele já é Cristo. Então, será que o mundo dele ainda existe? Será que não já evoluiu suficientemente? Hoje já tem outros. Porque o planeta também evolui. O planeta também evolui. E ele também, material, um dia vai se transformar. Um dia vai se transformar. Então vamos lá. Comentário de Kardec. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Olha que interessante. De seu passado, do que a gente já fez até agora e o futuro. Que vem por aí. Será que o futuro já está acontecendo? O que vocês acham? Por que eles falam do futuro? Se o futuro não aconteceu ainda. A gente vai ter conhecimento sobre isso. Aí eles botam o exemplo de um homem numa montanha. Um homem numa montanha vê todo o planalto, vê as estradas. Se tiver vindo uma carroça pelo caminho e num das partes daquele caminho existir uma ponte caída, quem está na montanha vai ver a ponte caída. Quem está vindo na estrada vai ver? Não tem como. Só vai ver quando chegar perto. Então, quem está em cima já está vendo. Então, como é que aprendeu? Como é que fala no futuro? Como Jesus falava? Eu vos enviarei um novo Consolador, que ficará com vocês para sempre. O que ele falava sobre isso? Isso é para pensar em casa, tá, gente? É para estudar, não vou falar. Podemos receber, através da revelação, comunicação mediúnica, dentro de certos limites, revelações acerca das relações entre encarnados e desencarnados, e muitos conhecimentos filosóficos e científicos. A gente não recebeu isso. Nós não recebemos o Pentateuco. Kardec não codificou a doutrina espírita em cima exatamente disso, das comunicações mediúnicas. A revelação não veio do plano espiritual. A terceira revelação, ou seja, nós já estávamos prontos para ela. Não veio do plano espiritual. Conhecimento filosófico, essa filosofia incrível que é a doutrina espírita, que não está limitada a nenhum dogma, a nada que se prenda à terra. Nós somos espíritos do universo, nós somos espíritos, não somos corpo físico só. Vamos lá. A Gênesis, introdução, já li em 1861. O Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente a fim de que todos possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança, generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência. Então, tudo é a seu tempo. Veio o Pentateuco, veio toda a preparação, toda a base da doutrina, e logo depois vem todas as comunicações com os espíritos através das mediunidades dos grandes médicos que esteve entre nós. Chico Xavier, Paulo Pereira, que está conosco ainda, e outros médicos. Raul Teixeira, Joana de Ângeles nos trouxe uma filosofia, um conhecimento da psicologia, que é necessário exatamente para essa época que a gente está vivendo. Por que ela preparou uma série psicológica? Por que ela preparou isso? Talvez para agora. Porque se a gente não tiver uma condição psicológica agora, a gente fica doido. Vamos lá. Os sentidos físicos são valiosos recursos com que a natureza divina dotou o espírito encarnado para registrar as lições que poderá receber por todos os meios que a ciência alcança. Vamos mais um pouquinho.
Não obstante, os homens carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais, por onde podem vir, e vêm com frequência, notícias mais sutis do mundo espiritual, revelações que escapam aos processos científicos. André Luiz, já demos um exemplo. André Luiz falou coisas nos livros dele que até hoje está se confirmando hoje. Algumas coisas estão se confirmando hoje. Passados mais de 60 anos. E tem coisas que a gente ainda não entende. Tem coisas ali que ele fala, aparelhos até, coisas assim que a gente acha fantástico, mas ficção científica. Mas não é ficção, já existe um plano espiritual. Vai chegar até nós. A ressonância magnética, André Luiz já não falava no livro dele. Hoje a gente vê aqui na Terra. Eu fico preocupado só o dia de chegar ao psicoscópio. Para que vai avaliar a pessoa, vai saber tudo que a pessoa está pensando, tal, isso vai preocupante. A gente tem que tomar cuidado quando chegar esse aparelho. Quando os seus próprios esforços atingirem o estado máximo de conhecimento e moralidade, terá superioridade intelectual e moral absoluta em relação ao de espíritos de outras ordens. O dia que a gente começar a ter esses dois lados caminhando juntos, nós vamos ter superioridade sobre outros espíritos. Porque os espíritos continuam evoluindo. Vamos lá. Nesse momento, sua noção, seu conhecer em relação a tudo, será totalmente diferente da ideia limitada e cerceadora dos tempos que já ficaram no passado. Quanta coisa a gente já deixou no passado? Quanta coisa a gente não usa mais? Ferro de passar, por exemplo. É um ferro de passar, simples ferro de passar. Hoje a gente liga na tomada e, às vezes, não. Tão simples. E antigamente tinha que botar um monte de coisa, pedra quente, coisa quente, botar fogo, sei lá, para poder passar. Era pesado para caramba. Em casa tinha muito pesadíssimo. Troço horrível. A gente não evoluiu. Hoje eu estava vendo uma panela na internet. A panela serve para fazer tudo. Você vira ela assim, vira para cá, vira para cá. Uma panelinha só, faz ovo, faz não sei o quê. Faz tanta coisa com uma panelinha só. Vamos lá. Bom, gente, a gente está chegando ao final. Então a gente vai fazendo essa reflexão. Mas não acabou ainda não. Só para a gente fazer assim, até agora, a gente entendeu que o princípio das coisas vai depender do nosso crescimento material e do nosso crescimento espiritual. As duas coisas têm que estar aliadas. E o conhecimento pode vir do plano superior? Pode, como já veio. Através da mediunidade, através da revelação, quando Deus permite. Quando estamos preparados para ouvir. Por exemplo, o Evangelho, ele viu que é a doutrina espírita, tem coisas faladas no Evangelho da época de Jesus que foram explicadas agora. Lá naquela época a gente não tinha condições de entender. Hoje a gente já entende. Por quê? A ciência nos dá suporte, nos dá preparação para entender certas coisas. Como que você ia falar de um celular no século XVIII, no século XIX? Como? Não tem como. Um celular é uma coisa tão simples hoje, uma coisa tão comum, mas que tem uma capacidade, cada vez sai mais celulares com mais capacidade ainda, com mais detalhes, com mais sofisticação. Por exemplo, eu falando agora, vocês ouvindo em casa, sentado em casa confortavelmente, no sofá, ou na cama, no quarto, seja onde for, confortavelmente ouvindo. O que está acontecendo? Bora. Vamos lá. Conclui-se que à medida que se renova, que se educa no bem, o próprio homem se abre em percepções mais e mais abrangentes, circunscritas, entretanto, ao mundo em que está encarnado. Então, nós vamos para o futuro, vamos evoluir. Tem coisas novas aí, coisas muito boas, mas temos que aliar isso ao conhecimento espiritual. As vias mediúnicas têm ofertado uma filosofia altamente espiritualizada, renovando todos os conceitos errôneos que fogem das linhas do amor verdadeiro e da caridade progressiva. O que a filosofia espírita nos traz tão precioso assim? A caridade. A caridade, o amor ao próximo,
a vivência em família, a vivência numa comunidade, a vivência nossa aqui na Casa Espírita, que a gente está com saudade. A gente está morrendo de saudade de um do outro. A gente está morrendo de saudade. Mas na verdade a gente está com saudade de Jesus. Porque ele que era amigo, ele fez amigos, ele não fez discípulos, ele fez amigos. E ele ensinou a amizade, o valor da amizade, o valor do verdadeiro amigo, aquele que traz alegria quando a gente vê. Isso é importante. E eu estou com saudade disso também. De abraçar, de beijar. Ainda mais eu que gosto muito de abraçar todo mundo. Mas vamos lá. Estamos cercados de grandes tesouros que podemos usar em todos os caminhos que porventura trilharmos, para que se estabeleça no mundo o reino de Deus. O que veio Jesus trazer? O reino de Deus. O reino de Deus é este reino maravilhoso de tecnologia e de amor. Você imagina um mundo com muita tecnologia e muito amor? Deve ser uma coisa maravilhosa. Deve ser assim. A gente não tem ainda como pensar, a gente tem que pensar em tecnologia, mas aí você não tem que começar com amor. Imagina as duas coisas juntas, em paz, sem um país brigar com o outro, sem o outro estar com fome e o outro está comendo muito, sem uma barriga vazia e uma barriga cheia. Imagina a gente viver num mundo onde não tem mais fome. Ninguém passa fome. Todo mundo tem trabalho. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. É contente com o que tem. Não é porque passou o outro com um carro bonito que eu vou querer aquele carro também. É essa convivência que nós estamos fazendo a reflexão hoje. O conhecimento dessas coisas é o que Kardec nos fala. E vou encerrando com uma frase do irmão. Está lá no livro A Caminho da Luz. Porque é o caminho de todos nós. Nós estamos a caminho da luz. Que luz é essa? A luz do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, do entendimento, do carinho com as pessoas, mas o carinho verdadeiro. Não é aquele que chega e fala Jesus, fala tanto de Jesus e na hora da prática não faz nada. Não. Não é esse espírito que nós estamos falando, não é esse ser humano que nós estamos falando. Estamos falando daquele verdadeiro, que vive o sentimento, que vive o Evangelho, que pratica ele, com todos, indistintamente. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, esses espíritos têm conhecimento das coisas. Essa comunidade de espíritos puros que está com a rédea, ou seja, eles têm contato direto com quem? Com o Criador. Então Emmanuel nos traz que rezam as tradições do mundo espiritual. Nós não estamos sozinhos. Eles têm conhecimento e está passando para nós outros aos pouquinhos, devagarzinho. Daqui a pouco nós vamos estar junto com eles. Talvez construindo mundos. Mas antes, vamos construir o nosso mundo. Vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor, um mundo mais evoluído espiritualmente, mais aconchegante, mais carinhoso. Vamos aproveitar essa pandemia, vamos estudar mais, ler mais. E se puder, vamos sair de casa. Fique em casa, mas fique buscando as coisas inteligentes, as coisas espirituais, as coisas boas. Não só procurando notícias ruins, porque a gente às vezes procura as notícias para ter notícia. Deixa as notícias para uma vez ou outra a gente saber, só para a gente se inteirar. Mas vamos ver mais, buscar mais vídeos edificantes. Tem tanta palestra online, tanta coisa interessante acontecendo.
como a doutrina espírita cresceu nesse momento de pandemia, nesse sistema online, aproveitou mais esse mecanismo, mais essa fonte de conhecimento. Então eu queria agradecer aos meus irmãos, queria pedir por todos que estão em casa, que possam vencer as dificuldades, que possam se elevar, colocar o Cristo de verdade na vida, agradecer essa casa que me deu oportunidade de novo de trabalho, me deu oportunidade de falar um pouco do Evangelho de Jesus, porque na verdade os grandes necessitados somos nós. Vamos para a prece, nossa prece de encerramento. Vamos aproveitar a imagem de Jesus que está na tela. Vamos botar na nossa mente essa imagem, ou a próxima. E vamos fazer uma prece. Levemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamentos, em vibração, ligados pelo coração, ligados pelo amor, pela caridade, ligados, Senhor, por tudo aquilo que nos ensinaste. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua luz, pela tua proteção, pelo teu amor, a cuidar de nós, nossa vida, nosso trabalho, nosso bem-estar. Dessa equipe maravilhosa que nos sustenta agora nessa pandemia, para vencer mais essas dificuldades. Obrigado por esta casa, que nos acolheu, que nos trata como filhos. Filhos singelos. Obrigado. Obrigado, Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, por tudo que derrama em nossas vidas, pelo amor, pela saúde. Envolva aqueles que estão precisando agora, Senhor. Nos hospitais, envolva toda a equipe médica, envolva os que estão doentes, para que eles possam vencer esta doença. Envolva os nossos corações para que possamos elevar esses pensamentos para potencializar a toda a equipe que está trabalhando de Israel nesse país e levando o amor do Cristo também em todo o planeta. Obrigado, Senhor. Obrigado sempre. E que a tua paz seja a nossa paz. Que assim seja.